fazer que o nosso botão venha ficar meio tremido. E aqui nós vamos usar a propriedade transform também e vamos usar a função translate, e nós temos que entender que o translate ele serve basicamente para isso. Quando nós colocamos um elemento no nosso corpo HTML, ele vai iniciar ali com a propriedades tudo zerada e vai estar ali sempre no canto superior esquerdo. Mas quando nós aplicamos o translate, nós podemos mudar a sua direção. Nesse exemplo, nós colocamos translate 10 pixels, que na verdade aqui é na horizontal, então por isso que ele distanciou 10 pixels ali do canto esquerdo. E o próximo valor é do eixo Y, que na verdade aqui ele é na vertical, nós setamos de 30 pixels. Então nós vamos fazer este efeito trabalhando aí na horizontal para criar o nosso efeito wiggle. E nós vamos definir o seguinte, que ele vai receber a duração de 2 segundos, mas os efeitos acontecerão somente nos 25% desse tempo, então o tempo será de meio segundo. Ele vai terminar a duração de 2 segundos e ele vai repetir novamente este efeito, para dar um leve espaço de tempo para ele aí ficar parado o botão e depois novamente ele reproduzir este efeito. Então basicamente isso que nós vamos criar, e agora nós vamos no nosso código aplicar este efeito. Aqui na parte do HTML eu vou criar um novo botão, eu vou chamar de div, vou colocar class, vou colocar de botão para ele receber as mesmas propriedades padrão do nosso botão, e eu vou colocar também de wiggle, que é um novo efeito. Vamos fechar aqui o nosso elemento e eu vou chamar de wiggle para nós identificar este elemento de efeito. E agora nós vamos colocar o nosso efeito em si. Agora nós vamos setar as propriedades para reconhecer que esse elemento vai receber propriedades de animações, e para isso nós colocamos wiggle e vamos colocar animation, e nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui para o zoom pulsante. Vamos colocar wiggle e vamos colocar a duração de 2 segundos, e nós vamos colocar que ele vai repetir infinitamente e colocamos infinity. Por enquanto só setamos o nome deste elemento para a animação, e agora nós temos que colocar os keyframes e vamos colocar para cima aqui do nosso seletor do nosso elemento, vamos colocar keyframes e o nome do nosso elemento, que é wiggle. E agora vamos colocar o tempo que vai acontecer aqui os nossos efeitos. E como já havia falado, nós vamos usar a propriedade transform também com a função translate, e vamos setar os valores do eixo X e do eixo Y. Mas nesse caso os efeitos somente vai acontecer no eixo X, ou seja, ele vai fazer o efeito na horizontal. Para que você possa entender, vamos agora no nosso navegador e vamos ver este efeito para que você possa entender de fato o que eu estou falando. Vamos atualizar aqui, este é o arquivo aqui para a amostra. Nós temos aqui o nosso efeito wiggle. Quando passar o mouse, vai dar esta leve tremida. Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos aplicar essas propriedades. Aqui nos keyframes eu vou setar aqui em 0%, o transform será translate, aqui apareceu a sugestão do meu editor de código, eu vou colocar translate, e lembrando que nós temos dois valores, eu vou colocar 3 pixels, eu quero que ele vai 3 pixels para a direita, eu quero que na vertical ele fique em 0 pixel, eu só vou duplicar, eu vou colocar aqui de 5%, agora nesse caso ele vai voltar menos 3, ou seja, ele estava 3 pixels para a direita, agora ele vai voltar menos 3 pixels. E para adiantar aqui o nosso código, eu vou duplicar esses dois também. E aqui, em vez de ser 5%, 0%, eu vou colocar de 10%. E aqui eu vou colocar de 15%. E vai acontecer o mesmo efeito. Ele vai para a direita, vai voltar para a esquerda, direita, esquerda, até finalizar o nosso efeito. E eu vou colocar aqui também de 20%. E aqui eu vou colocar de 25%. Então, basicamente, já está criado o nosso efeito, mas vamos lá no nosso navegador, vamos abrir aqui o nosso documento, vamos atualizar, então podemos ver que já apareceu aqui o nosso efeito de wiggle, olha só que interessante, e aqui está acontecendo assim que eu atualizo a nossa tela, e para fazer do mesmo efeito, para passar o mouse, simplesmente nós colocamos aqui na parte do seletor do wiggle, colocamos hover, assim que eu passar o mouse sobre o nosso elemento wiggle, então ele vai ativar o nosso efeito, mas vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar, por enquanto não vai acontecer o efeito, mas assim que eu passar o mouse, podemos ver que já iniciou o nosso efeito. Olha só que bacana que ficou. Mas podemos ver que quando nós passamos o mouse, podemos ver que ele termina o efeito, mas ainda ele continua executando. Por quê? Porque aqui nós temos que terminar o nosso efeito também com 0, ou seja, ele vai voltar para a sua posição inicial. E somente depois que eu passar o mouse, ele vai começar a executar o nosso efeito.